Bem-vindos a Mad Brasil. E aí, galera? Vamos com um vídeo que a gente já esperava muito e vamos de pré-jogo aqui no canal, né, gente? Porque a La Liga voltou, o Real Madrid vai voltar a jogar amanhã contra o Elche, jogo fora de casa. Temos também a volta da Bundesliga, Premier League, Brasileirão. Eu tô gravando esse vídeo aqui, vocês podem aí ver no fundo um pouquinho do Lanús contra Atlético Mineiro pela final da Copa Sul-Americana. Muita coisa rolando. Eu tô comentando tudo isso porque tem muito a ver com o nosso Real Madrid. Tem um jogo de amanhã, mas todos os campeonatos rolando, gente, e vamos comentar tudo sobre o Real Madrid, principalmente, mas também do que acontece no mundo da bola. Então, quem quiser saber todas essas informações, vem comigo. E aí, galera? Pois é, vocês podem ver o meu entusiasmo com essa volta do Real Madrid amanhã. Acho que vocês estão querendo já ver o nosso time. O time viaja até Elche, província de Alicante, para jogar contra o Elche no estádio Martínez Valero. O jogo vai ser às 17 horas, horário de Brasília, e às 21 horas, horário aqui de Madrid, tá, gente? Lembrando que o Real Madrid vai jogar os próximos 4 jogos fora de casa. Tem Elche, tem Olympiacos, Girona, Athletic Clube, vamos falar sim do Athletic Clube de Bilbao. E voltamos para jogar em casa já em dezembro, jogo contra o Celta, e depois tem jogo pela Champions League, City, Manchester City. Então, vamos comentar um pouquinho algumas situações que tem a ver também, como eu tô falando, Premier League, vocês estão vendo, né? É um pouquinho aí, vamos comentar, gente. Primeiro, vamos falar do Atlético Clube de Bilbao, que perdeu ridiculamente hoje contra o Barcelona. O Barcelona voltou a jogar no seu estádio Camp Nou Spotify, ou Spotify Camp Nou, que continua ainda em obras. Não vi muita diferença. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o estádio novo do Barcelona, que continua em construção. A questão, gente, é que o Barcelona ganhou de 4-0. Eles estão dormindo líderes hoje da La Liga. Importantíssimo o Real Madrid ganhar amanhã contra o Elche. Não podemos pisar na bola amanhã, né? Agora o Atlético Clube de Bilbao, a gente fez ridículo. Uns erros, gente, erros como criança. Jogaram, eles entregam sempre, né? Quando vão jogar lá em Barcelona, é sempre assim. Importante é que o Real Madrid amanhã faça um bom trabalho, um bom jogo. Vamos falar também a provável escalação do nosso Real Madrid aqui. O que pode acontecer amanhã. Nem falei ainda sobre coletiva de imprensa do Xabi Alonso, mas tá vendo? É muita coisa pra gente comentar aqui no vídeo, tá, gente? Temos também que comentar um pouquinho sobre, como eu falei, Premier Liverpool, gente. Vocês falam que não tem a ver com o Real Madrid, mas todo mundo tá comentando como pode ser que o Nottingham Forest fez 3-0 no Liverpool, o Liverpool só ganha do Real Madrid, perdendo muitos jogos aí da Premier League. Gente, o Real Madrid me fez o favor de perder por 1-0 desse time. Claro, eles poderiam ter feito muito mais gols na gente, sim, mas realmente o Real Madrid poderia ter feito bem melhor do que fez, né? Hoje teve gol do Murilo, brasileiro que vocês pediram muito na época que a gente estava pensando em contratar zagueiros. Ainda precisamos mais, os nomes mais, os boatos, os rumores, falam muito do Pamecano, Konaté, mas também falam que Konaté poderia talvez até mesmo renovar com o Liverpool, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu falo do Murilo porque foi o nome que vocês aqui pediram muito aqui no canal. Teve também gol do Nottingham Forest, gol do Igor Jesus, que na verdade anularam, né? Acho que foi, pra mim, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, como sempre, sobre tudo que eu comento aqui, que vocês quiserem comentar. Acho que Igor Jesus bateu aqui, anularam porque deram mão, mas enfim, acho que não foi mão, bateu aqui no peito dele. Enfim, galera, a questão não é essa, mas falar que realmente o Liverpool tá perdendo e o Real Madrid não fez por onde. A gente vai enfrentar o Manchester City. O City hoje perdeu por 2-1 perdeu do Newcastle, né, 2-1, mas tudo pode mudar nesses duelos, né? Como vocês viram, o Liverpool, quando joga contra a gente, parece que eles mudam, mas quando é contra o Real Madrid, né, tem esse ar diferente. O importante é que o jogo contra o City vai ser aqui em casa. Eu acho também isso muito importante. O time não está mal na Premier League, mas hoje teve essa derrota que é importante, né, para aí ver o que vai acontecer nessa Premier League, que amanhã o Arsenal pode continuar e
ter mais essa liderança que eles têm agora, né? Agora, gente, antes de ir com coletiva de imprensa do Xabi Alonso, a nossa lista de convocados para o Real Madrid, possível escalação do time amanhã, comentar que tá tendo aí também a La Liga tá tendo um terremoto. Esse terremoto a gente sabe que várias vezes ele aparece para comentar coisas sobre o Real Madrid, ele adora aí falar mal do Real Madrid, mas agora quem tá em problemas é ele, o senhor Javier Tebas, gente, porque o que acontece é que abriram uma investigação, tá? Por revelar informações confidenciais do Futebol Clube Barcelona. O Tribunal Administrativo do Esporte, ou do Deporte, né, como fala aqui na Espanha, o TAD, abriu uma investigação que quem solicitou foi o Miguel Galán. Essa investigação contra. Pra quem não sabe, gente, o Tebas é nada mais nada menos que o presidente da La Liga, falando que ele é muito maridista, mas ultimamente a gente nunca viu esse amor dele pelo Real Madrid e, claro, muito menos pelo Florentino Pérez. Muitos dizem que ele gostaria de ser aí o presidente do Real Madrid, né? Essa é a verdade, que muitas pessoas falam isso. Mas a questão é que ele revelou segredos relacionados com o caso dos palcos VIPs do Barcelona, também relacionados com a informações confidenciais sobre o caso do Dani Olmo. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Essa investigação vai acontecer, tem que acontecer num prazo de 3 meses, então a gente vai aguardar, porque ele pode ser inabilitado ou, digamos, ter uma suspensão do cargo, pode ser demitido, né? Vamos ver o que pode acontecer com o Tebas, porque são acusações graves. Quem fez foi Miguel Galán, e parece que outros sócios do Barça também entraram nessa acusação, porque precisavam de mais sócios entrando. E o Barcelona não tinha feito nenhum tipo de acusação com respeito ao Tebas. Laporta até comentou numa entrevista que não são boas notícias. Nesse momento, devo dizer que essa investigação sobre o Tebas não é boa notícia. Não sei de onde vem essas tentativas de tentar destituir o presidente da La Liga, e eu não confio muito nelas, mas é verdade que é muito estranho, porque Miguel Galán é sócio do Barça, né? Será que ele tem a ver com o Laporta? Será que ele tem a ver com outro presidente aí? A verdade é que, como o Laporta... Claro, a gente entende que o Laporta, ele, digamos, não gosta que façam nenhum tipo de investigação com o Tebas, porque o Laporta foi muito favorecido nessa administração do Tebas, né? No caso de todos os casos que tem a ver com essas inscrições ilegais do Barcelona. Então, gente, ilegais, digamos, né? Essas inscrições que aparentemente são ilegais. Então, a gente sabe porque o Laporta fala que não é uma situação muito boa o Tebas ser investigado, porque para ele o Tebas estar na presidência é de grande favorecimento, né? Agora vamos com o nosso Real Madrid. Já falei muito de outras coisas do Tebas, muito tempo. A convocatória do nosso Real Madrid saiu hoje, depois dessa coletiva de imprensa do Xabi Alonso. Os goleiros convocados foram Courtois, Lunin e Mestre. Defesas, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Ferland Mendy e Dean Howson. Meio de campo, Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler e Ceballos. E no ataque, Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrigo, Gonçalo e Brahim. A gente sabe que quem tá fora é Rudiger, Alaba, Militão, Carvajal, Tchouaméni e Mastantuono. Esses são jogadores que estão fora dessa lista de convocados, né? Então, já o Xabi Alonso, na coletiva de imprensa, falou que o Rudiger poderia voltar, mas digamos que é uma boa notícia, que provavelmente poderia viajar para Atenas para o jogo contra o Olympiacos. Isso poderia sim acontecer. As palavras foram do Xabi Alonso, que a notícia é importante. A gente pode ver que como zagueiro puro só temos realmente o Dean Howson e o Asensio, são os nossos únicos zagueiros puros, sendo que Dean Howson voltou, né, da seleção, voltou da sua convocatória, da sua convocação com a seleção da Espanha, porque teve algum desconforto, mas assim, mesmo assim vão tentar, acho que vai existir um pouco aí de forçar um pouquinho o jogador, né, tem essa preocupação, mas Rudiger está voltando, e também Xabi Alonso falar que Militão, né, poderia voltar, que graças a Deus essa lesão do Militão não é muito grande. Começaram já perguntando, gente, na coletiva de imprensa, como os jogadores voltaram dessa data FIFA, né, como voltaram os jogadores internacionais, e Xabi Alonso falou que eles voltaram todos bem, com muita motivação, com muita vontade. Gente, bem, não voltaram todos, né? Porque temos Militão lesionado, Alaba, que nem jogou com a Áustria, voltou lesionado com uma sobrecarga.
Haaland voltou antes, Mbappé voltou depois do primeiro jogo, Camavinga também. Então, galera, bem, né? Xabi Alonso, eles não voltaram, né? Agora, gente, perguntaram para ele sobre as críticas também que fazem que fazem com o Real Madrid, as críticas que fazem com o time. Ele falou que a gente sabe que isso aqui é o Real Madrid, então é muito exigente e a gente sempre leva isso de uma forma natural. Importante para essa possível escalação do nosso Real Madrid para amanhã, perguntaram para ele quem vai voltar a jogar nessa lateral direita do nosso Real Madrid. Se é Trent, que está voltando já com o time, que ficou aqui em Madrid e treinou bem, ou Valverde vai continuar exercendo essa função de lateral direito. E Xabi Alonso falou que nessa data FIFA ele usou muito para treinar para trabalhar com o Trent, treinar muito mais com ele, né? Mas ele falou que o Feder vai continuar jogando, não sei que posição, que vamos ver quem tá em melhor forma, se o Trent tiver em melhor forma pode jogar. É verdade que Xabi Alonso nunca quer dar dica de quem vai jogar, né? Ele fala também, temos possibilidades também de que Militão joga na lateral direita, como jogou com o Brasil, ou Raul Asensio, temos muitas opções de laterais direitos. Imagina, se Raul Asensio já tem pouco zagueiro, ele me coloca o Raul Asensio de lateral direito, eu tenho um negócio, né? Imagina, gente, imagina. E sobre marcar gols, perguntaram sobre Mbappé, que ultimamente no jogo contra o Raio ninguém marcou gol e tal. E Xabi Alonso fala, gente, marcar gols não depende só do Mbappé, pode depender de todo o time, como, né, não só o Mbappé, outros podem fazer gol, e também não só no caso da defesa, por exemplo, né, quando a gente leva um gol, também não é só culpa da defesa, a gente tem que buscar alguma solução para resolver esses problemas de falta de gol, quando precisa, e também esses problemas de evitar levar também gols importantes, né. Antes de ir com a escalação do nosso Real Madrid, também tentando tirar alguma informação de que pode acontecer amanhã, Tati Mantovani perguntou para o Xabi Alonso também sobre jogadores que tinham ficado aqui, Tati Mantovani da TNT Sports Brasil, né? Perguntaram se ele pensava em usar jogadores que ficaram aqui. Eu acho que a pergunta era muito, muito clara, seria usar, no caso, né, o Endrick, que ficou aqui, talvez no jogo de amanhã, alguns outros jogadores que ficaram aqui em Madrid. Amanhã vou fazer vídeo, gente, sobre a situação de renovação do Vinícius Júnior, a quase saída do Endrick, que está muito confirmado, informação sobre Gonçalo Garcia, um vídeo também sobre essa assembleia de amanhã do Real Madrid. Então amanhã cedinho, no momento que estiver acontecendo já a Assembleia do Real Madrid, eu vou colocar já vídeo importante sobre essa situação, tá? E a Tati Mantovani fez essa pergunta. Xabi Alonso respondeu, olha, todos podem jogar, todos podem ter chance. Ele falou um pouco também dessa questão de que todos os jogadores vão ter a sua oportunidade. Vai existir, sim, esse rodízio, todos poderão jogar. Que ele precisa de jogadores frescos fisicamente, mentalmente, porque tem muitos jogos, muita exigência. A gente está escutando esse lero-lero, desculpa a minha forma de falar, há um bom tempo, e a gente espera que realmente Xabi comece a fazer rodízio, porque é importante, não só por questões de lesão fazer rodízio, mas porque você precisa também de dar descanso para os jogadores. Por enquanto, Lanús empata com o Atlético Mineiro. Galera, provável escalação do Real Madrid contra o Elche. Quem trouxe pra gente essa provável escalação foi o jornal Marca. A gente comenta aqui pra vocês que no gol teríamos o Courtois. Na dupla da zaga, não pode ser outra como Asensio e Haaland. Nas laterais, Carreiras, que ficou aqui em Madrid, e Trent também. Camavinga, Valverde e Arda Güler no meio de campo, junto com o Bellingham. E no ataque, Vinícius e Kylian Mbappé, essa espécie de 4-4-2. Mas também que a gente sabe que o time do Xabi Alonso não é um time fixo, que, né, pode mudar esse esquema durante o jogo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, se Arda Güler vai ser um pouco mais, vai entrar mais pela direita, se vai ser mais o 10, ou se Bellingham vai ser o 10 nesse jogo. Bellingham a gente sabe que tá adorando jogar aí mais na frente. Bellingham pode sim aparecer e deve aparecer em alguns momentos no ataque, mas não deve ser fixo no ataque, deve estar mais recuado, opinião minha, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Falta pouco pra gente ver o nosso Real Madrid voltar a jogar. Hoje tivemos, o Castilla perdeu os 3-0 contra o Unionista ontem, na sexta-feira. Hoje o basquete ganhou de 111 a 100 ganhou do Covirán Granada, e amanhã tem
Real Madrid feminino contra o Eibar aqui em Valdebebas. Para vocês quiserem ver um pouco mais de futebol antes de ver esse Real Madrid contra o Elche pela La Liga. Eu vejo vocês, como sempre, no próximo vídeo. Comentem, o que você acha que vai ser o jogo de amanhã? Qual o resultado? 2-0? 2-1? 3-1? Comentem aqui, a gente fala também amanhã, tem live pré-jogo, não esqueçam, tá? Alá Madrid, tchau, tchau.